Queridos, estamos entrando no seu lar com o programa Encontro com Cristo. Tem sido uma bênção, palavras edificantes, testemunhos, ensinamentos. Para você que está assistindo o programa pela primeira vez, então vai ao ar todo sábado, às 12 horas. Programa Encontro com Cristo, uma bênção aqui do Templo Central, Igreja Mãe. Com certeza tem uma palavra edificante para a sua vida. Então não saia daí, daqui a pouquinho tem mais. Eu não preciso ter fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o meu anjo vai me guiar. Vamos lá, Mateus capítulo 18, meus irmãos. Capítulo 18, versículo 18. Pastor Dovaldo, hoje é a reunião das células. Deus tem muito a falar hoje no nosso meio, no nosso coração. Eu via no avião ali, o avião balançando da turbulência do Espírito Santo. Com o coração cheio para entregar algo para vocês essa noite aqui.
Mateus 18. E, coincidentemente, eu trabalho com pequenos grupos. Na minha denominação, na Metodista Wesleyana, eu fui diretor-geral de todo o país, com pequenos grupos, são centenas e milhares de pequenos grupos, células, né? Então, eu estou em casa. Vou tirar o sapato, ficar de meia, estou em casa, né? Mateus 18, nós vamos ver Jesus mencionar a primeira vez sobre as células e a única vez, veja isso, a primeira vez que ele fala e a única vez que ele promete que estaria presente numa célula. Não quer dizer que ele não esteja presente na multidão. Deus sempre está presente na multidão. Mas ele prometeu, a promessa da boca dele saiu: eu estarei no meio de 2 ou 3. Isso é uma célula. 18, diz assim, ó, versículo 18, do capítulo 18 de Mateus. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordando na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, e isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 1000 pessoas, não? Está errada a tradução aí? A sua? A minha? 10 mil. 10, é isso? Não. 20 mil. 20 mil, desculpa. Onde estiverem 2 ou reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. Aleluia. O primeiro que chega na tua célula é Jesus. O primeiro que chega lá antes de vocês já está ali esperando vocês. Pai, obrigado por esta palavra. Fala ao nosso coração, transmite a tua voz ao coração da tua igreja. Nós te agradecemos já em nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar o seu lugar. Deus te abençoe. Glória a Deus. Prepara o coração para receber o melhor de Deus nesta noite, para a glória do Senhor. Aleluia. Estamos diante de um versículo em que Jesus está usando a palavra igreja pela primeira vez. A palavra igreja, ela vai aparecer no vernáculo, vai aparecer a primeira vez quando Jesus menciona, porque esta tradução colocou desta forma. Jesus menciona a palavra carral, porque ele falava em aramaico, e a palavra carral foi importada pela Septuaginta, que foi a reunião dos 70 escribas lá na Alexandria, 2 séculos antes de Cristo, que traduziu a Torá para o grego. E nesta tradução, depois, com o desenvolvimento da igreja, os que vieram depois, aí nós temos Jerônimo no século IV, eles vão traduzir as coisas e a palavra que eles vão achar para o que Jesus falou naquela época, carral, vai ser eclesia, que é uma palavra grega, que significa eclésia. Diga clésia, clamor. Diga chamado. Diga para fora. Chamados para fora para testemunhar. O sistema de eclesia não é cristão, nem presbítero, nem diácono. Foram palavras importadas do grego e depois cristanizadas entre nós e ficou com a gente. Mas a Grécia Antiga usava essas palavras para resolver um problema na sociedade. E a igreja está aqui para resolver os problemas da sociedade. A polícia prende, mas Jesus liberta, não é isso, glória a Deus? E a gente está aqui para resolver o problema da cidade. Se toda a cidade se tornar uma Assembleia de Deus, está resolvido todos os problemas. Não vai ter nada ruim, só glória, 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 e depois arrebatamento. Glória a Deus. Então, o termo eclesia, ele foi cunhado na tradição cristã. Na Grécia Antiga, quando tinha um problema, vamos supor, tem um problema aqui de esgoto. Vamos convocar eclesia, clama, para fora, vem todo mundo para cá. Aí o que vamos fazer? Aí lá no meio alguém mais se exaltava, não tem que ser assim, tem que ser assim. Então você é o presbíterum, você vai presidir. E nós, diáconos, nós vamos te ajudar. E aí nasceu. E esta ideia foi importada pela igreja e nasceu a eclesia, a igreja, a eclésia, presbíteros, diáconos, como vemos hoje. Mas a ideia foi essa, e Jesus usou essa expressão. Esta expressão
aparece a primeira vez na Bíblia, lá no Éden, quando Adão foi chamado do meio da folhagem. O homem só foi chamado por Deus por causa do pecado. Se não houvesse pecado, não haveria chamado para nós. Mas o homem pecou, então Deus começou a chamar-nos. Quando Deus desce para fazer a caminhada com Adão, lembra que Deus caminhava com Adão lá no jardim? Então quem faz caminhada aqui? Quem faz caminhada? Quem faz caminhada? É de Deus. Lá no jardim, ele já fazia com o Adão. Caminhada é de Deus. Quando Adão pecou, Deus veio caminhar com ele. Mas não encontrou o amigo no ponto de encontro. E perguntou: onde estás, Adão? Ele sabia ou não sabia? Sabia. A pergunta de Deus não foi uma pergunta ofensiva, foi uma pergunta de relacionamento. Se eu chegar em casa agora e ver um vidro quebrado, eu pergunto para minha esposa: quem foi? Porque isso é uma pergunta de quem está querendo resolver um problema. Deus perguntou: onde estás? Uma pergunta de relacionamento. E Adão meio que escondido, aí diz a palavra, e chamou Deus Adão, e Adonai Carral Adão, e Deus chamou Adão. Nesse momento apareceu a palavra chamado. Carral significa convocação. Convocação foi o que Jesus usou, que significa igreja. Então, nós somos o chamado de Deus para este mundo perdido. A igreja é o chamado de Deus para o mundo perdido. E pequenos grupos, ou células, já estavam no coração de Deus há muito tempo. Vamos começar da seguinte forma. A Bíblia diz lá em João que no céu 3 testificam na eternidade. O que a epístola de João fala? A epístola, ela fala, no céu 3 testificam. O Pai, a Palavra e o Espírito. Quem que é a Palavra? É Jesus. Então na eternidade já estavam os 3 reunidos. O Pai, a Palavra e o Espírito. Então, quando tudo era o nada, e quando o nada era o tudo, ou seja, a eternidade, Deus não tinha criado o tudo que havia, era um nada, e o nada que havia era o tudo. Haviam 3 pessoas lá, o Pai, quem? A Palavra e o Espírito. É ou não é um pequeno grupo? É ou não é uma célula, sim ou não? Já começamos a eternidade com uma célula. Pegou, gente? Levanta a mão direita assim comigo, ó. Eu vou jogar, você pega. Pega aí, glória a Deus. Pegou? Pega essa bênção aí. Lá na eternidade, Deus lá já tinha uma célula na eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Deus teve uma ideia de fazer um jardim e colocar lá um casal. Quem foi o casal que Deus colocou no jardim? Adão e Eva. Tinha mais gente com eles? Não, era só os 2. Outra célula que Deus criou depois de estar ali na eternidade em célula. Depois, aí você vai ver os relatos bíblicos, né? Nós vamos ver em Gênesis capítulo 11, quando eles têm a ideia de fazer uma torre e ficar todo mundo junto. Quando Deus disse, olha, espalhar e multiplicar, não, vão ficar juntos. Deus veio e confundiu as línguas. Quem falava mais perto do outro e conhecia e entendia, foi ficando aquele grupinho. Aí nasceram os primeiros pequenos grupos, as primeiras células. Porque Deus confundiu as línguas e cada um foi para o lado com o seu canto. Nasceu um monte de rede já. Já tinha amarelo, já tinha azul, já tinha verde. Ali, quando o homem tentou alcançar o céu, Deus disse, não, vamos dividir em pequenos grupos esse negócio aí, vamos lá. E aí veio. Aí, irmãos, você vai ver uma sequência bíblica acontecendo. Os patriarcas. Nós temos Abraão, nós temos Sara, nós temos Isaac, um pequeno grupo. Isaac, Jacó e Esaú, outro pequeno grupo. Jacó com as 12 tribos, aí outros pequenos grupos. Eles vão entrar lá no Egito, depois vão sair e lá no deserto vão constituir famílias divididas em pequenos. Está na Bíblia, ou a gente rasga ou a gente acredita, está aqui. Desde aquela época, quando Josué passa lá, vai chegar a passar o Jordão, ele manda quantos 1000 espias lá em Jericó? Quantos 1000? Não, quantos foram? 12 espias, outro pequeno grupo. Eu acabei de chegar de Jericó, acabei de pisar, tem 3 dias que eu pisei em Jericó. Estava lá dando aula em Jericó e vi lá os vestígios das muralhas que caíram, glória a Deus. Eu estive no Belém da Judéia agora, tem 4 dias, e agora estou no Belém do Pará. Olha que benção. Amém, que coisa linda. Lá estavam os 12 espias, mais um pequeno grupo que Deus mandou.
veio se desenvolvendo em pequenos grupos. Nós temos daquela questão de Daniel, quantos jovens na fornalha? 3 jovens, quem são? Então, outro pequeno grupo. E esse pequeno grupo maravilhoso, hein? Porque foi uma célula que pegou boca quente. Mas Jesus estava lá com eles, andando lá no meio daquele fogo. Lá no meio do medieval, o monarquismo vai surgir, vai se empenhar. Depois vem o parlamentarismo. Então, as sociedades, elas mudaram, elas oscilaram os sistemas. A igreja foi a única que não mudou em 2000 anos. Nunca caiu, nunca sumiu, sempre apareceu. Matavam crente, nascia 10. Matava 10, nascia 100. Uma praga santa, aleluia. Quanto mais mata, mais aparece. Foi a única instituição que não oscilou em 2000 anos, foi a igreja. Ela venceu. Um líder que nunca deixou um versículo escrito. Jesus nunca andou mais do que 200 quilômetros de onde ele estava. E esse grupo alcançou o mundo inteiro. Em lugares que nem mesmo a mesma língua fala. Na Segunda Guerra Mundial, 2 exércitos acampados, divididos por uma montanha. De um lado o exército, do outro. Na Segunda Guerra Mundial, os que faziam a ronda saíram à noite, sentinelas, e começou a andar. Um de cá era crente, o outro de lá era crente. Esses 2 países eram inimigos e não falavam o mesmo idioma, mas eram crentes, esses irmãos. Um começou a assoviar um hino no meio da mata com um fuzil. O outro olhou e disse: olha, tem um crente perdido na mata aí, tem um irmão perdido. E começou a assoviar também. Era o mesmo hino, só que em língua diferente, em país diferente. E quando se aproximaram pelo assovio, viram que era inimigo, sacaram do fuzil a matar um outro, mas continuaram assobiando. Aí viram que eram irmãos, jogaram as armas, se abraçaram, cantaram, fizeram uma vigília naquela noite. É só a igreja que faz isso, só a igreja. Na manhã, eles mesmos fizeram que os exércitos fossem para lados opostos e evitou que muitos morressem. Esta igreja venceu. Quando chegou o tempo da idade, já no final da idade da medieval, ali pelo século XVI, XVII, Deus levanta algo tremendo. Um grupo, então, chamados pré-reformadores. Eles começam a analisar a Bíblia e ver que muita coisa está pregando errado. E muitos pequenos seguidores começam a seguir. Nós temos os Lollards na Inglaterra, pequenos grupos, células, que foram mortos em praças por amor ao Evangelho. O que o Wycliffe escreve vai chegar ao coração de John Hus lá em Praga, na antiga Boêmia, que depois foi Tchecoslováquia. O John Hus, ele vai começar a pregar as verdades bíblicas, e aí vão perseguir John Hus. Ele vai ser morto em julho de 1741, 1471, na fornalha na Alemanha, por um papa, porque ele pregava a verdade, lá em Constança. E quando ele está morrendo, e o fogo queimando o seu corpo, alguém diz: John Hus, nega o Deus que você serve, nega essa palavra, e sai daí dessa fogueira. Ele disse: não, vocês matam a minha carne, vocês queimam o meu corpo, mas não queimam a fé que está dentro do meu coração. Enquanto o fogo subia, em vez de John Hus gritar de dor, ele cantava um hino: Jesus tem compaixão de mim, Jesus tem compaixão de mim. Enquanto ele morria, a sua morte tocou o coração de muita gente. Aí nasceram quem? Os hussitas. Os hussitas fizeram uma revolta contra aquele movimento. Eles escaparam pelas montanhas da Boêmia, chegando até a Morávia, que hoje é a Alemanha. Na Morávia encontraram um homem chamado Ludwig Nicolas Zinzendorf. Este homem era um estadista, um secretário de Estado. Deu lugar para eles numa fazenda para eles morarem, e chamaram o lugar de Herrhut, o abrigo do Senhor. Aquele grupo chamava-se Os Moravianos. No dia 27 de janeiro de 1721, 29, desceu sobre eles uma unção que eles nunca tinham visto. Eles começaram a cantar um hino e começaram a falar no amor de Deus na Santa Ceia. A unção desceu sobre eles, eles caíam pelo chão. Isso em 1729. A unção caiu sobre eles no chão. Eles foram cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a receber essa unção. Aquilo não parou, varou a madrugada. Chegou o outro dia. Conclusão: foram 100 anos ininterruptos de culto, 24 horas de oração pelo
pelos morávios. Eles mandaram mais de 200 missões pelo mundo afora. A missão número 12 atravessava o Atlântico no dia 5 de outubro de 1735, quando no navio foi afetado por uma grande tempestade. Lá tinha um rapaz, nanico, 1,55 m, chamado John Wesley. Ele viu aquele navio bagunçar. Ele era um ministro anglicano, ele não tinha conhecimento do Espírito Santo, mas de repente ele ouviu o pessoal cantando e louvando a Deus. O mastro quebrou, o navio ia afundar, mas o povo louvava. Ele disse: o que está acontecendo? Ele foi conferir, eram os morávios que estavam cantando, e disseram para ele: olha, se morremos, para o Senhor morremos, se vivemos, para o Senhor vivemos, seja que morramos ou vivamos, somos do Senhor. E o Wesley viu uma fé que não tinha visto, e começou a acompanhar os morávios. O Wesley foi tocado por aquela chama do Espírito Santo. No dia 24 de maio de 1738, o Wesley foi cheio de Deus numa reunião, e saiu dali um grande pregador para toda a Europa, inclusive lá a Inglaterra. Um homem que pregava sem microfone para 14 mil pessoas. Um homem que pregava, e durante o seu sermão as pessoas caíram. Ele era pequenininho, mas quando pregava virava um gigante. Ele colocava o pé na frente para pregar, porque ele não suportava a unção que vinha no corpo dele. Aquele jovem incendiou a Inglaterra, incendiou os Estados Unidos. Um homem chamado George Whitefield, que foi convertido também no ministério dele, pregando nos Estados Unidos. Lá no lugar chamado New Haven, então, que hoje é uma universidade, ele pregava uma mensagem tão poderosa no dia 5 de outubro de 1768, que as pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo. Lá estava sentado o David Brainerd, que foi depois o maior pregador para os índios, e Jonathan Edwards. Ele pregou, o Whitefield pregou, que durante 6 dias não teve aula na universidade da Yale, porque os alunos caíam no chão, cheios do Espírito Santo. Eles não podiam andar. Ao andar, eles caíam cheios do Espírito Santo. Aquele fogo foi até o coração de Jonathan Edwards, que era um professor. Ele tornou-se o maior pregador americano do avivamento de 1741, e pregou o sermão conhecido como Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Ou seja, os pequenos grupos veio por toda a história, as células. Deus veio se movendo de tempos em tempos, de contextos em contextos diferentes, usando as células, dizendo ao mundo: esse é o modelo, esse é o modelo, esse é o caminho, esse é o modelo. Então, Deus usando esse povo de uma forma. Sabe que os franceses deram nome para isso? Aí que nasceu a palavra entusiasmo. Quem já ouviu a palavra entusiasmo? A pessoa está entusiasmada. Pois é, quem fala não sabe o que está falando. Os franceses olhavam para os pequenos grupos, para as células tipo Clube Santo e outros mais, e viam alguma coisa diferente. Eles diziam: eles estão em teos asmos. A palavra entusiasmado vem da junção grega de teos, Deus, asmos, Deus dentro do vazio. Eles estão cheios de Deus, estão em Deus, enteusados, estão entusiasmados, estão cheios de Deus. Não havia explicação, ninguém chamava avivamento naquela época. Falava isso: estão entusiasmados demais, estão enteusados. Deus entrou neles, eles estão cheios de Deus. O movimento da Inglaterra espalha por toda a Europa e vai até os Estados Unidos, chegando em 1737 e formando então o grupo da Holiness. O grupo Holiness era um grupo de pregadores, de pessoas que buscavam a Deus, de várias denominações, inclusive os metodistas primitivos. Eles pregavam em todo lugar. Chegou até o coração de um homem chamado Parham, e agora vocês conhecem a história, porque envolve Belém, aleluia. Vai estar um coração de um homem chamado Parham, lá um batista cheio de Deus, sentado naquela manhã, dando aula em Topeka. Ele fala que as línguas levam para os nossos dias. Uma irmãzinha num fundo, chamada Osman, ela começa a falar em língua estranha. Lá está sentado o Gunnar Vring, sentado lá, um jovem, e também está o William Seymour, sentados lá. Eles veem aquilo e falam: meu Deus, o que é isso? Nós também queremos isso. E saíram pregando esse entusiasmo, esse movimento por todo os Estados Unidos, chegando até a rua Azusa. E lá o Seymour foi usado por Deus. Depois o Gunnar vai, porque é da intimidade, né? O Gunnar vai lá para Chicago, enquanto o Berg, eles fazem uma parceria, e essa dupla faz um sucesso, aleluia, glória a Deus. Chegam no Brasil aqui, sem falar nada em português,
nem raio, nem bai, nem oi, nem foi, nada. Mas Deus usou aqueles homens para dar hoje, que nós temos hoje, um movimento chamado Assembleia de Deus no Brasil inteiro. Aleluia, glória a Deus, que hoje transforma esta nação. Por toda a história, as células vem se desenvolvendo por todo o mundo. Você faz parte de um grande projeto de Deus. Você faz parte de um grande mover de Deus. Quando o Espírito Santo vê você numa célula, ele se alegra, porque é isso que ele quer, é isso que ele precisa, é a forma como ele vai alcançar o mundo, através da sua vida, da sua família, da sua célula, deste mover de Deus. Aleluia. Tem um tempinho ali ainda. Quando você vê no 3º século, a mãe de Constantino, a Helena, se converte, e ela quer imitar o modelo grego. Então ela cria os panteões, os templos, para estocar a igreja lá dentro. A igreja agora sai dos bairros e vem para o templo. Naquela época assim, hoje não, o templo é necessário. Deus teve que, nesses dias, quebrar isso e tirar a igreja dos templos e devolvê-la para a cidade. Olha, gente, aleluia. A igreja no bairro, ela diminui a criminalidade. A presença dela salga a região. A igreja no bairro, ela diminui as drogas, a prostituição. A igreja presente é menos divórcio. Quando eu fui conhecer a casa de Jonathan Edwards, lá em New Hampton, nos Estados Unidos, eu parei meu carro, atravessei a rua, vinha uma senhorinha descendo. Eu falei, excuse madame. Ela parou, falou assim, senhora, I'm here to looking for the Church of Jonathan Edwards. Ela falou, pecadores na mão de Deus irá, você está procurando a igreja dele? Ele falou, é essa igreja aqui, ó. Ele foi pastor aqui 23 anos. E ela falou, eu sou trisneta a minha trisavó era dessa igreja. E olha, no tempo que ele foi pastor, a delegacia virou floricultura. Não teve um divórcio na cidade, não teve um homicídio, não tinha drogas. E quando ele começava a pregar, as casas sentiam a unção de Deus. E os irmãos diziam, vamos para o culto que o pastor começou a pregar. Era algo diferente, e eu tenho saudade disso. Hoje a tecnologia, hoje as coisas modernas, que não sou contra, mas tirou um pouco disso de Deus. Parece que essas coisas fazem mais do que Deus. Naquela época não tinha nada, mas tinha uma unção tremenda. O dia que ele pregou naquele lugar em Enfield, eu estive lá, ele pregou durante 6 horas. Foi uma mensagem tremenda. As pessoas se agarravam nos bancos, achando que estava um buraco na igreja, porque ele pregava sobre o inferno de uma forma assim tremenda. Eles se seguravam. Lá nesse lugar que ele morava, começava a pregar, as pessoas caíam na rua ao passar em frente à igreja. As pessoas que não eram crentes já conheciam, diziam, o pastor Eduardo está pregando. Se a gente quiser atravessar, vai ter que dar uma volta, porque se passar na frente a gente cai. O poder de Deus era tremendo. Aquele Finney pregando em Oneida, em Nova York, ele estava pregando, olhou do lado assim, viu um vento no meio do mato. Ele segurou no púlpito, disse, irmãos, segure-se porque o vento está aí. O Espírito Santo encheu na igreja, todo mundo caiu sentado, e a unção de Deus abalou aquele lugar. Gente, misericórdia, é isso que estamos precisando. Tudo bem, tem um novo presidente, um novo congresso, há uma esperança, mas a esperança não é Bolsonaro, a esperança não é o novo congresso, a esperança não é o novo governo, é o Espírito Santo, a esperança da igreja, é o poder do Espírito Santo na vida das células, é a igreja entrando na cidade. Essa que é a nossa esperança. Aleluia. Eu tenho 52 anos, sei que não parece, mas tenho 52 anos. E de lá para cá, eu vi muitos governos não mudarem nada. Quem muda é Jesus. Quem muda é Jesus. Coloca a mão para o céu assim, ó. Diga, em primeiro lugar, o Espírito Santo vai tirar, aliás, Jesus vai tirar a igreja aí do mundo com as células. Agora faz 2. Segundo lugar, o Espírito Santo tira o mundo da igreja no templo. Terceiro, Deus tira a igreja da igreja e arrebata. É isso. É isso. Aleluia. Chegamos ao final do programa então. Queremos que tenha sido uma bênção na sua vida. Palavra edificante, louvores, uma bênção mesmo. Mas também queremos orar pela sua vida, para que Deus abençoe,
cure, cuide da sua vida, aí onde você está, em nome de Jesus. É pela fé, querido. Acredite, creia que Deus vai fazer uma bênção na sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então. Querido Deus e Pai, Senhor amado, eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã, Senhor, que assistiu esse programa, que viu a palavra, que ouviu a palavra, Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, resgata, abençoa, cura, prospera, Senhor, em nome de Jesus, esta vida, Senhor. Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido, e até o próximo programa.